como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 44ª aula. E na aula de hoje vamos estar aprendendo como criar validação para quando eu passar uma quantidade a mais do que eu tenho disponível em estoque, não ser aceita antes de eu estar adicionando ao carrinho de vendas. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Estou aqui com já o projeto aberto, a qual estamos aqui desenvolvendo esse arquivo. Então, vamos entender aqui, ó. Vou clicar nesse executar. Então, vamos fazer aqui uma simulação, ó. Eu logo com o usuário, passo aqui a senha, clique em login, dou um OK, venho aqui na tela de vendas. Aqui eu digito uma breve descrição do produto. Ao encontrar o produto, por exemplo, ó, entenda a minha lógica, ó. Observe que aqui eu tenho um campo para informar a quantidade. Aqui eu tenho as quantidades, depois a gente coloca aqui um cabeçalho para que fique fácil aqui o entendimento. E, por exemplo, ó, se eu selecionar aqui camisa do São Paulo, se observarmos, ó, eu tenho 8 em estoque. Então, qual é a lógica? Ó? Nesse momento, quando eu clico nesse botãozinho, ó, ele traz todos os dados desse listbox para este. Mas a lógica que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje é o seguinte. Eu vou informar aqui uma quantidade, e essa quantidade é que vai preencher esta coluna aqui, ó. Observe, ó, essa quantidade vem para cá, ao invés dessa quantidade aqui, ó. E também tem um detalhe, se essa quantidade aqui, ó, por exemplo, fosse de 9, 9 é maior do que 8, você deve concordar comigo. Então, eu não poderia estar adicionando, ao clicar nesse botão, eu não poderia adicionar este item, já que eu estou informando uma quantidade maior do que a que eu tenho disponível. Tá entendendo a lógica? E também vamos aprender a preencher aqui mais uma coluna nesse list box, pegando essa quantidade vezes o meu valor unitário, ó. Então, observe, ó. Aqui eu tenho a quantidade e aqui eu tenho o meu valor unitário. Então, basicamente, eu pegaria este valor, multiplicaria por este e preencheria aqui mais uma coluna desse list box. Então, é isso o tema da aula de hoje, ó. Então, vamos lá. Como é que eu faço, ó? Você já entendeu todo o conceito. Então, como é o nome desse objeto? Ó, vejamos. Eu vou renomear ele aqui para não mais sugestivo. TXT quantidade. Vou botar aqui, ó, produto. Já que eu estou na tela de produto. Observe, ó, TXT quantidade produto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe. Ó. Primeira coisa. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Aqui você já aprendeu na aula passada a fazer as transferências de dados entre um listbox e outro. Então, eu vou trabalhar com, vejamos, ó, com o LST PESC produto venda, que é aquele listbox ao qual exibe as minhas consultas. Então, antes de eu estar adicionando ao listbox abaixo, que é o meu LST carrinho produto, eu tenho que criar uma validação. E daqui eu vou fazer aqui, ó, um if, onde eu estarei verificando o que? Eu estarei verificando, por exemplo, ó, o meu mi.lst PESC produto venda ponto list. Como é que eu vou capturar aqui a linha selecionada e saber o item da coluna que eu cliquei? Através desse cara aqui, ó, do list index, ó. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu posso aqui novamente fazer assim, ó, mi.lst PESC produto venda, vírgula, e aqui, perdão, aqui faltou colocar um ponto list index. E agora informar o número da coluna. Mas se você reparar, eu já estou utilizando ele aqui acima, ó. LST PESC produto venda list index, observe, ó. Vai dar um erro porque eu saí do comando. Ó, já estou utilizando ele aqui, estou armazenando em uma variável. Então, o mais lógico é eu apagar isso aqui e colocar nossa variável, ó. Vírgula. E qual é a coluna? Se você reparar lá, se você recorda, eu tenho a coluna do ID, eu tenho a coluna da descrição do produto, eu tenho a coluna da quantidade, se eu não me engano, da unidade medida, e tenho a coluna da quantidade. Então, se não me falha a memória, é a coluna de número 4.
Mas como ela começa em 0, o valor atribuído a ela, então aqui eu vou passar um 3, ó. Tá entendendo a lógica? Se não entendeu, vai ficar mais fácil você quando eu estiver executando normalmente o projeto. E agora eu vou fazer uma comparação, ó. Eu vou verificar, por exemplo, ó. Eu quero verificar se essa quantidade que está aqui, se ela é menor. Observe, ó, vou utilizar aqui o operador menor. E aqui eu vou passar o meu mi.txt quantidade produto, ó. E vou passar aqui um tem, ou seja, eu estou verificando se essa quantidade aqui é menor do que essa quantidade que eu estou informando, ó. Caso isso seja verdadeiro, eu vou emitir uma mensagem ao meu usuário, ó. Você informou quantidade maior do que disponível em estoque, vírgula, vou utilizar aqui um VB, por exemplo, ó, exclamation, e aqui, lembrando que eu tenho um título que padronizamos no início dessa série, então vou utilizar aqui a variável, ó, título. E para que esse código aqui, ó, se eu fizer somente isso, ó, end if, isso aqui vai ser exibido a mensagem do usuário, porém isso aqui vai continuar sendo executado. Então, para que isso seja ignorado, caso essa condição seja verdadeira, a gente utiliza aqui um exit sub bem aqui, ó. Observe, ó, exit sub. Esse comando aqui, ele serve para ignorar tudo que está abaixo dele. Então, vamos aqui entender a lógica, ó. Observe, ó, vou executar. Nel 123, que é a senha, clica aqui em login, então ok, venho aqui em vendas. Então vamos lá, vou fazer aqui a simulação, ó. Então aqui, por exemplo, suponhamos que eu digite um 9, e aqui, se observarmos, ó, a quantidade que eu tenho em estoque, ó, aqui eu tenho um 8 e digitei aqui um 9, ou seja, quando eu clicar nesse botão, não é para permitir que eu adicione esse item nesse list box. Vamos ver o que acontece, ó. Você informou a quantidade, ó, maior do que disponível em estoque. Aparentemente funcionou. Se eu está um valor menor, por exemplo, um 2, aceitou. Entendeu a lógica? E só reforçando, porque que eu passei lá list index. O list index, ele capturou o valor da linha. Então eu vou capturar que eu estou verificando a linha do valor atribuído a ela, o valor 6. E por que eu passei lá um 3, né, após o list index, ó? Como eu disse, ó, essa primeira coluna é a 0, essa segunda é a 1, a terceira é a 2 e a quarta é a 3. Então por isso que eu passei lá list index, vírgula 3. Que eu estou me referindo a esta coluna, que é a quarta coluna visualmente, ó, 1, 2, 3, 4. Mas como ela começa em 0, o valor atribuído dela, por isso que eu passei o valor 3. Só que tem um detalhe, ó, eu estava fazendo aqui, antes de gravar esse vídeo, fazendo alguns testes, e percebi um bug, e vou deixar que aconteça, até porque você entenda por que eu vou fazer um comandozinho a mais, ó. Por exemplo, aqui não deu erro, ó. Se eu pegar, por exemplo, este daqui que tem 8, vamos ver se vai dar erro. Ele também aceitou, porque 2, obviamente, é menor que 8. Se eu estar aqui um valor 8, vamos ver o que acontece. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui, ó. Você informou uma quantidade maior do que disponível em estoque. Na realidade, lá eu só verifiquei se é menor, né? Então, igual era para ter sido aceito. Não aceitou. Aí já é um bug. Se eu pegar, por exemplo, esse aqui que tem 10 em estoque, aqui eu tenho 8. Ou seja, é para ele aceitar. Não aceitou. Se eu pegar, vejamos, esse daqui que realmente aqui é maior do que este. Não aceitou. Aqui está correto. Tá entendendo a lógica? Teve duas situações aqui que ele deveria ter aceito e não aceitou. Novamente, ó, se eu pegar esse que tem 4, perdão, vamos pegar um que tem mais de novo, ó. Esse tem 10 em estoque, que só tem 8, eu estou informando, ou seja, o 8 é menor que 10, então é para ele aceitar ou adicionar, e não aceitou. E aí, por que isso acontece, ó? Vou colocar um ponto de opção bem aqui, para que você entenda um pouco da lógica, ó. Vou executar de novo, então vamos lá, Nel. Vou passar aqui assim, 1, 2, 3, vou clicar em login. É importante que isso aconteça, até porque você fique familiarizado. Caso aconteça em algum outro projeto seu, você já está por dentro e já faz as suas correções, ó. Vou digitar aqui um valor, por exemplo, 2. 2 é menor do que 8, do que 10, ó, que é esse item aqui, ó. Não sei se vai dar erro, mas vamos fazer a simulação, ó. Vou clicar nesse botão. Se eu colocar o cursor aqui em cima, ó, observe que aqui está retornando 10, entre parênteses, ou seja, ele está entendendo que isso aqui é um texto.
Se eu colocar o cursor aqui sobre, ó, este, ele também está retornando um 2. Então aqui ele está entendendo que também é um texto. E se eu fizer aqui, ó, pressionando a tecla F8, ó, você informou uma quantidade maior do que disponível em estoque. Ou seja, eu estou comparando aqui dois textos, basicamente. E aí tá errado, né? Você há de concordar comigo que 10 não é menor do que 2. Mas mesmo assim ele está driblando a nossa validação, né? E aí tá dando esse bug. Ele não tá funcionando da forma que a gente imagina. Observe. E aí o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente pode converter tanto esse cara, o texto de quantidade de produto, como esse carinha aqui, ó, o LSD Pesca Produto. Como é que eu faço isso? Ó? Se eu fizer isso aqui, ó, CDBL é uma função de conversão, então eu vou converter ambos para números. Ó. Vou converter tanto esse como esse cara aqui, ó, CDBL, e vou converter este outro aqui. Ó. Eu vou pegar esse cara aqui, essa setinha, e vou arrastar aqui para cima, vamos ver se ele vai aceitar. CD, que eu digitei errado, CDBL. Agora sim, ó, vou pegar essa setinha de novo, vou arrastar aqui para cima, e de novo eu vou tentar fazer uma verificação, né, para ver se vai passar por ela ou não. Então, por exemplo, ó, se eu colocar agora o cursor aqui sobre, ó, eu teria que, deixa eu só colocar o cursor bem aqui, ó, para ver se ele vai fazer o que eu quero que você veja na prática. Ó, vou pressionar o F8, vim para cá. Aqui ele ainda está trazendo o valor 10 entre parênteses, ou seja, ele ainda não fez a conversão. Eu queria lhe mostrar a conversão em tempo, né, de execução, mas eu não vou conseguir fazer isso, pelo que estou vendo, mas eu vou pressionar aqui o F8. Ó. E observe que ele passou pela validação. Ó. Aqui está, o que eu queria lhe mostrar. Ó. Se você observar, ó, aqui ele continua mostrando 10 entre parênteses, ó, ou seja, que ele tá, aqui é um texto que está dentro dele, mas quando ele converte, ó, observe, eu vou colocar o cursor aqui sobre, ó, ele está convertendo o número 10. Aqui é a mesma coisa, ó, ele está trazendo um 2, continua trazendo um 2, que é o valor que está nesse objeto, mas quando ele faz a conversão, ó, ele converte para 2. Ou seja, agora como eu tenho dois números, eu consigo comparar ambos. Não sei se você está entendendo a minha lógica. Ó. Eu quis não lhe dar já a resposta pronta, né? Mas eu quis lhe mostrar esse tipo de bug para você ficar familiarizado e já aplicar os seus projetos quando isso ocorrer com você. Então agora, basicamente, eu estou conseguindo comparar uma informação com a outra. Justamente porque eu estou convertendo ambos os objetos. E agora eu vou tirar o ponto de opção, vamos executar. E eu acredito que não vai dar esse tipo de bug. Ó. Se eu pegar, por exemplo, esse, ó, se eu passar o valor de 8. 8 é menor que 8? Não é menor. Então ele vai aceitar. Agora se eu digitasse um 9 e pegasse, por exemplo, esse daqui de cima. Ó. 9 é maior que 8, então ele não vai aceitar. E aí está continuando funcionando perfeitamente. Ó. Se eu pegar este que tem 10, e está aqui 10, observe que ele aceitou, porque obviamente são valores iguais. Se eu digitar 11, ele não aceita. E claro, se eu, com esse item selecionado, se eu digitar de novo, clicar aqui, mesmo que ele esteja aqui dentro desse listbox, ele vai aceitar? Vai, porque aí já é uma outra validação que a gente poderia criar. Mas aí já é tema para um outro vídeo. Mas o que é que interessa agora? Ó? Se você reparar, o valor que está sendo adicionado aqui, não é o valor que eu estou incluindo nessa text box. Ó. Aqui está vindo o valor desta coluna, porque a gente aprendeu lá passado a transferir a linha de um listbox para o outro. Então aqui está vindo a linha desse listbox, os dados dessa linha. Então agora eu vou trazer este valor para cá e obviamente também vou lhe ensinar a fazer a multiplicação para preencher esta coluna com o valor total da compra de cada item. Então como é que eu faço isso? Ó? Bem aqui, ó, esse cara aqui é o comando que está retornando a quantidade do listbox de cima no listbox de baixo. E se você reparar, eu informo a quantidade nesse objeto. Ó. Então basta eu pegar ele e fazer simplesmente só isso aqui, ó. Colei aqui e vou comentar o comando anterior. Entendeu a lógica? Ó? Apenas fiz uma substituição. Se eu executar, só para que a gente possa ver o passo a passo. Ó. Observe, vou clicar em login, vou vir aqui em vendas. Aí eu digito aqui, ó, a descrição de produto, seleciono, por exemplo, este. Se eu digitar aqui 6, 6 é menor que 8, então, ao clicar nesse botão, ele vai trazer, ó, agora o valor 6, ó, e não mais este 8, ó. Entendeu a lógica? E agora como é que eu vou pegar este e vou multiplicar por este e preencher esta coluna?
Muito simples. Para fazer isso, primeira coisa, eu vou ter que acrescentar mais uma coluna a esse list box. Nesse momento ele está com 5, ó. Então eu vou passar aqui agora um 6. Então agora eu vou conseguir trazer mais uma coluna nesse list box. E agora é bem simples, é só fazer uma multiplicação. Eu vou copiar até aqui. Copiei, coloquei aqui embaixo. Vou trocar aqui para a coluna que eu acrescentei a mais, que é a coluna de valor 5. Que visualmente é a nossa sexta coluna. E que é bem simples, ó. Vai dar um erro que eu vou sair do comando. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Entenda a lógica. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó. Observe que eu vou pegar esse carinha aqui. Vou utilizar a nossa função de conversão CDBL e vou colar ele aqui. Esse cara aqui de cima é aquele que retorna o valor unitário do produto. Então basicamente estou pegando o valor unitário e vou multiplicar pela CDBL e vou multiplicar pelo meu mi.txt quantidade de produto, ó. Somente isso, ó. Fecho com o parênteses. Achou que você entendeu a lógica, ó. Eu estou pegando apenas a coluna que tem o valor unitário e multiplicando pela quantidade que eu passei na minha text box. E aí essa multiplicação vai retornar para a minha sexta coluna visualmente do list box, que é a coluna de valor atribuída ao valor 5. Então vou executar e vamos ver se é isso mesmo. Nel 1, 2, 3, clique em login, dou ok, venho aqui em vendas, aí eu digito aqui uma descrição. Por exemplo, eu quero comprar 2 itens desse aqui que custa R$200 a unidade. Então, por exemplo, ó, observe, ó, retornou aqui, ó. Esse 200 já estava retornando, que é o valor unitário. Aqui está retornando 400, porque 2 vezes 200 é igual a 400. Ó. Tá entendendo a lógica? Ó? Se eu digitar aqui, por exemplo, 8, e pegar este item, que tem 8, ele vai pegar este 8 e vai multiplicar por 159,90, que é o valor unitário. Ó. Ao clicar aqui, ele vai retornar 1.279,2. E obviamente, para que eu formate esse moeda, eu posso utilizar aqui, ó, format, ó. Format. Então eu vou estar formatando isso daqui. Vou formatar em que, ó? Vou formatar tudo isso em que? Vou formatar, por exemplo, ó, na máscara de moeda, ó. Então eu vou passar aqui, ó, currency. Se você observar, o código nosso ficou de certa forma grande. Você não está conseguindo ver todo ele em tela, né? Então vou fazer só uma quebra. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa quebra. Aqui, ó, vou dar um underline bem aqui, vou dar um enter. Então, lembrando que o VBA interpreta isso como uma única linha de comando por causa desse underline aqui, ó. Então vamos executar e para finalizar vamos fazer só esse teste, ó. 1, 2, 3, vou clicar em login, vou dar um OK, venho aqui em vendas. Passo aqui, por exemplo, o valor de 5, deixa eu só pesquisar algo aqui que tenha pelo menos 5 em estoque. Vou pegar, por exemplo, esse item aqui, ó, camisa do Grêmio, custa R$250, então eu estou comprando 5. Vamos ver o que acontece, ó. Clico nesse botão e retorno agora, ó, no formato de moeda, ó, 1.250. O cálculo está funcionando perfeitamente. E esse campo aqui, valor, aparentemente ele ficou sem funcionalidade, né? Então, era isso que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. A forma que eu tenho de saber que você gostou e quer continuar desse projeto é com seu comentário e com seu gostei. Então, deixa o seu gostei nesse vídeo. Se possível, comenta aí da sua opinião, que você tenha achado. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 41.678 pessoas que têm aprendido Excel, Power Apps, comandos SQL, comandos VBA e muitas outras coisas de forma gratuita aqui com o nosso canal.